Há 33 anos, recebi o chamado para servir como missionário na missão Utah Ogden. Por ter vindo da Europa, algumas tradições de Utah, como gelatina verde com cenouras e as batatas servidas em funerais, eram um tanto peculiares. Contudo, fiquei profundamente impressionado com a devoção e o discipulado de muitos santos, com um grande número de pessoas que frequentavam as reuniões da igreja e com as dimensões dos programas da igreja em pleno financiamento. Quando minha missão terminou, queria garantir que a alegria que senti e a força e maturidade espirituais que observei estivessem disponíveis para minha futura família. Estava determinado a retornar rapidamente para a minha vida à sombra das colinas eternas. Entretanto, o Senhor tinha planos diferentes. No meu primeiro domingo em casa, meu bispo me chamou para servir como presidente dos rapazes. Ao servir aquele maravilhoso grupo de jovens, aprendi rapidamente que a alegria que sentimos de ser um discípulo de Cristo tem a ver pouco com o tamanho das reuniões da igreja ou com a magnitude dos programas. Então, minha esposa e eu decidimos com alegria permanecer na Europa e criar nossa família em nosso país natal, Alemanha. Juntos testemunhamos o que o presidente Nelson ensinou. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o foco de nossa vida está em Cristo e em sua mensagem do Evangelho, podemos vivenciar todas as bênçãos do discipulado onde quer que vivamos. Entretanto, em um mundo mais secular, complexo e confuso, com mensagens e demandas diferentes e muitas vezes conflitantes, como podemos evitar que nossos olhos se tornem cegos e nosso coração endurecido e manter a atenção nas coisas claras e preciosas do Evangelho de Jesus Cristo? Durante o período de confusão, o apóstolo deu um grande conselho aos santos de Corinto, lembrando-os de manterem o foco na simplicidade que há em Cristo. A doutrina de Cristo e a lei do Evangelho são tão simples que até as crianças podem compreendê-las. Podemos ter acesso ao poder redentor de Jesus Cristo e receber todas as bênçãos espirituais que nosso Pai Celestial preparou para nós. Ao exercermos fé em Jesus Cristo, arrependermos, sermos batizados, sermos santificados pelo dom do Espírito Santo e perseverarmos até o fim. O presidente Nelson descreveu essa jornada como o caminho do convênio e o processo de se tornar um discípulo devotado de Jesus Cristo. Se essa mensagem é tão simples, porque muitas vezes parece tão desafiador viver a lei de Cristo e seguir seu exemplo? Pode ser que interpretemos mal a simplicidade, como se fosse algo fácil de alcançar, sem esforço ou diligência. Seguir a Cristo exige esforço constante e mudança contínua. Precisamos despojar-nos do homem natural e tornar-nos como uma criança. Isso inclui colocar nossa confiança no Senhor e deixar de lado a complicidade. Aplicar a doutrina de Cristo de maneira simples e centrada vai nos ajudar a encontrar alegria em nossa vida diária, receber orientação em nossos chamados, obter respostas para algumas das questões mais complexas da vida e ter força para enfrentar as dificuldades. Mas como implementar com praticidade essa simplicidade em nossa jornada como discípulos de Jesus Cristo? O presidente Nelson nos lembrou de nos concentrarmos na verdade pura, doutrina pura e revelação pura, ao buscarmos seguir o Salvador, perguntando regularmente o que o Senhor Jesus Cristo gostaria que eu fizesse, revelará uma profunda orientação. Seguir seu exemplo fornece um caminho seguro através da incerteza e uma amorosa e orientadora mão para segurarmos dia após dia. Ele é o príncipe da paz e o bom pastor. Ele é nosso consolador e nosso libertador. Ele é nossa rocha e nosso refúgio. Ele é um amigo, seu amigo e meu amigo. Ele convida todos nós a amar a Deus, guardar seus mandamentos e amar o próximo. À medida que escolhemos seguir seu exemplo e seguimos adiante com fé em Jesus Cristo, aceitamos o poder de sua expiação e nos lembramos de nossos convênios, o amor enche nosso coração e a esperança e cura elevam nosso espírito. A amargura e a tristeza são substituídos pela gratidão. Às vezes, talvez precisamos nos afastar de uma situação prejudicial ou buscar ajuda profissional. Mas em todos os casos, aplicar princípios simples do Evangelho vai nos ajudar a enfrentar nossas dificuldades. Às vezes, subestimamos a força que recebemos por meio de atos simples, como oração, jejum, estudo das Escrituras, arrependimento, tomar o sacramento semanalmente e frequentar o templo.
Mas quando reconhecemos que não precisamos fazer algo grandioso e nos concentramos em aplicar a doutrina pura e simples, começamos a ver como o Evangelho é maravilhoso para nós, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Encontramos força e confiança diante de Deus, mesmo quando passamos por aflições. O Elder Ballard nos lembrou que é nessa simplicidade que encontraremos a paz, a alegria e a felicidade. Aplicar a simplicidade que há em Cristo nos faz priorizar as pessoas acima dos processos e os relacionamentos eternos acima dos comportamentos de curto prazo. Concentramos-nos nas coisas que mais importam, na salvação e exaltação de Deus, em vez de nos concentrarmos demais em administrar nosso ministério. Tornamo-nos livres para priorizar as coisas que podemos fazer, em vez de nos sobrecarregar com o que não podemos. O Senhor nos lembrou, portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estáis lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Que poderoso incentivo para agir com simplicidade e humildade, quaisquer sejam nossas circunstâncias. Minha avó, Marta Cisla, foi um exemplo maravilhoso de como realizar coisas pequenas e simples, para que as coisas grandes sejam realizadas. Carinhosamente, nós a chamamos de Oma Cisla. No dia 30 de maio de 1926, Oma e minha bisavó aceitaram o Evangelho. Ela amava o Senhor e seu Evangelho e estava determinada a cumprir os convênios que havia feito. Em 1930, casou-se com meu avô, que não era membro da igreja. Naquele momento, era impossível para Oma ir às reuniões da igreja, porque a fazenda de meu avô ficava a muitas horas da ala mais próxima. Mas ela se concentrou no que podia fazer. Oma continuou a orar, estudar as Escrituras e cantar os hinos de Sião. Algumas pessoas podem ter pensado que ela não estava mais ativa em sua fé, mas isso estava longe de ser verdade. Quando minha tia e meu pai nasceram, sem o sacerdócio em casa e sem as reuniões da igreja ou acesso às ordenanças, ela novamente fez o que podia e se concentrou em ensinar seus filhos a orar e andar em retidão perante o Senhor. Ela lia as Escrituras, cantava os hinos de Sião e naturalmente orava com eles todos os dias. A vivência da igreja foi totalmente centrada no lar. Em 1945, meu avô estava servindo na guerra, longe de casa. Quando os inimigos se aproximaram da fazenda, Oma pegou seus 2 filhos e deixou para trás a fazenda tão amada, em busca de refúgio em um lugar mais seguro. Durante uma jornada difícil e que punha sua vida em risco, eles encontraram refúgio no norte da Alemanha, em maio de 1945. Não lhes restava nada além das roupas do corpo, mas Oma continuou a fazer o que podia. Orava com seus filhos e cantava com eles os hinos de Sião que havia memorizado todos os dias. A vida era muito difícil e por muitos anos o foco foi apenas garantir que houvesse comida na mesa. Mas em 1955, meu pai, com 17 anos, estava frequentando uma escola técnica na cidade de Rendsburg. Ele passou em frente de um edifício e viu uma pequena placa de fora que se lia Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tagen, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele pensou, que interessante, essa é a igreja da minha mãe. Quando voltou para casa, contou a Oma que havia encontrado a igreja dela. E imaginem como ela deve ter se sentido depois de 25 anos sem contato com a igreja. Ela estava decidida a ir no domingo seguinte e convenceu meu pai a acompanhá-la. Rendsburg ficava a mais de 32 quilômetros de onde moravam, mas isso não a impediria de ir à igreja. No domingo seguinte, ela subiu em sua bicicleta junto com meu pai e foi até a igreja. Quando a reunião sacramental começou, meu pai se sentou na última fileira, esperando que terminasse logo. Afinal, aquela era a igreja da Oma e não dele. O que ele viu não foi muito animador. Apenas algumas idosas presentes e 2 jovens missionários que, na prática, conduziam toda a reunião. Mas então começaram a cantar os hinos de Sião, que meu pai ouvia desde menino. Vinde, ó santos, ó meu pai, hoje ao profeta louvemos. Ao ouvir aquele pequeno rebanho cantar os hinos que ele conhecia desde a infância, seu coração foi tocado e soube de imediato, sem qualquer dúvida, que a igreja era verdadeira. A primeira reunião sacramental que minha avó assistiu depois de 25 anos foi aquela em que meu pai recebeu uma confirmação da veracidade do evangelho restaurado. Ele foi batizado com meu avô e minha tia 3 semanas depois, em 25 de setembro de 1955.
Já se passaram mais de 70 anos desde aquela pequena reunião sacramental em Rendsburg. Penso frequentemente na Oma e como ela devia se sentir naquelas noites solitárias, fazendo coisas pequenas e simples, como orar, ler e cantar. Estar aqui hoje na conferência e falar a respeito da minha Oma, de sua determinação em guardar seus convênios e confiar no Senhor, apesar de suas dificuldades, enche meu coração com humildade e gratidão. Não apenas por ela, mas por tantos de nossos santos maravilhosos em todo o mundo, que se concentram na simplicidade em Cristo em meio às suas circunstâncias difíceis. Talvez vendo poucas mudanças agora, mas confiando que grandes coisas logo devem acontecer. Aprendi que as coisas pequenas e simples do Evangelho, quando concentradas fielmente em Cristo, conduzem à verdadeira alegria, realizam grandes milagres e nos dão a certeza de que todas as bênçãos prometidas serão cumpridas. Esse princípio é tão verdadeiro para vocês quanto é para mim. Nas palavras do Elder Holland, algumas bênçãos nos vêm logo, outras vêm depois e outras não nos chegam nesta existência. Mas para os que aceitam o Evangelho de Jesus Cristo, elas virão. Presto meu testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.